Oi, tudo bem? Bom, agora aqui em magnetismo, eu vou ter que começar a aparecer para tentar mostrar para vocês as regras da mão direita em alguns exercícios. O problema é que nós estamos em lados opostos da câmera. Quer dizer, tu vai ter que ter imaginação, né? O bom seria, se tu tem dúvida na regra da mão direita, pegar uma espira ou pegar um fio pode ser um lápis, né? Pega um lápis e faz o lápis imitando o fio, ou pega uma pulseira, no caso aqui uma pulseirinha, e imita a Inspira. E aí tu faz a regra igual que eu faço. Porque te lembra que vai ser o contrário, né? Tipo aqui pra mim nessa Inspira, né? Se eu fizer uma corrente no sentido anti-horário, pra mim o anti-horário é assim. Só que o meu anti-horário pra ti vai ser horário. Então tu tem que imaginar que essa Inspira tá aqui no papel, ó. Tira a Inspira do papel, a corrente tá aqui. Pra mim o campo vai estar saindo aqui, né? O campo vai estar fazendo isso aqui. Então só cuida que tem esses detalhes, mas tem que pensar, né, pessoal? É 3D. O bom seria tu imitar o que eu tô fazendo, mas acho que vai dar certo. Ou não também, né? Vai saber. Aí a gente resolve na aula. A figura, não, essa 18 aqui é uma questão meio complexa, tá? Na figura estão representados em escala os campos de indução magnéticos criados nos pontos P e P' por um condutor reto muito longo, perpendicular ao plano de representação. Nego, tem que ter poder de interpretação. Isso aqui é um condutor muito longo e reto. O que é um condutor muito longo e reto? Um fio. O fio é perpendicular ao plano de representação. Como é que está o fio, então? O fio é uma bolinha. Né? O que esse fio tá? Né? Aqui está o fio, lápis, o fio vai estar assim. Ó. Como é que é o campo magnético criado quando ele é perpendicular, quando ele está assim no plano? O que ele faz? A corrente pode sair. Se a corrente estiver saindo, ele gira no sentido anti-horário, ou a corrente pode estar entrando. Se a corrente estiver entrando, ele gira no sentido horário. Bom, tem que entender então, vamos voltar aqui para o desenho, olha só. Tem que entender então o seguinte, que esses dois vetores representam o campo nesse ponto P e nesse ponto P'. Observe que o campo está diminuindo. Por quê? Porque o campo é influenciado pela distância. Vamos supor que nesse fio aqui a corrente esteja entrando, esse fio que eu criei aqui, tá? Estou inventando. O que eu sei antes de fazer qualquer regra da mão direita, e isso tu tem que saber também. O campo, ele é circular ao redor do fio, então eu já posso fazer uma linha circular aqui ao redor do fio. E aí o que eu sei? Se eu pegasse dois pontos aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, esses pontos eles terão campos opostos e de igual intensidade, porque a distância daqui até aqui, distância daqui até aqui é a mesma. Tipo assim, se a corrente está entrando, vamos fazer a regra. Então está ali o fio perpendicular, a corrente está entrando no fio, está entrando na tela. Quando a corrente entra, o campo gira no sentido horário. Então, se esse campo está girando no sentido horário, porque a corrente está entrando, né? Nesse ponto aqui, o campo será vertical para baixo. E nesse ponto aqui, o campo será vertical para cima. Então, o que eu acabei de descobrir? O ponto O, onde o condutor fura este plano, não pode ser entre os fios, entre os dois vetores. Porque se fosse entre os dois vetores, primeiro, os dois tinham que ter o mesmo tamanho, segundo, um tinha que ser para baixo, o outro tinha que ser para cima. Aí, o que tu tem que imaginar? Se não é no meio, ou tá na esquerda ou tá na direita. Cara, o campo tá diminuindo na direção da direita, então é claro que esse fio tá aqui, né? Esse fio tá nesse ponto aqui, ó. O fio tá aqui, ó. Por que esse campo aqui é grande e esse campo aqui é pequeno? Por causa da distância. Tu tem, o fio tá aqui, tu tem linhas magnéticas que são circulares, então olha só. Ali tu tem um vetor tangente, aqui tu vai ter outra linha magnética circular, aqui tu tem um vetor tangente, tá vendo? O fio tá ali, então a linha dá a volta ao redor do fio. Como é que eu sei que essas linhas estão no sentido horário? Tu vê que eu já fiz a flecha no sentido horário. Por quê? Porque os campos estão descendo. Se o fio tivesse na esquerda e as linhas fossem no sentido anti-horário, nesses dois pontos o campo estaria subindo. Para um fio perpendicular ao plano criar uma corrente no sentido horário, a corrente só pode ser entrando neste fio. Então, o ponto onde o condutor fura este plano é à esquerda de P, com a corrente entrando no plano. Resposta à letra A. Uhum. Vou limpar toda a lasanha aqui. Vamos para 19. Vamos subir aqui, porque agora vai ter o vídeo ali que vai incomodar. Bom,
A 19 é uma questão de solenoide, que é o terceiro fenômeno magnético, né? O que tu tem que cuidar nesse caso aqui? Vou tentar mostrar direto aqui com a mão, né? Olha ali, tu tem um solenoide, que é um fio enrolado. Então, repetindo, a corrente está saindo do polo positivo e está descendo, e está entrando aqui no solenoide por cima, tá vendo? A primeira volta passa por cima. Como a primeira volta passa por cima, tu vai posicionar a tua mão assim, os dedos são a corrente e o dedão indica o polo norte. Então ali o polo norte está para cá. Ó. Norte com norte se repele, então o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. Letra A também. E aqui nós temos a questão 20 de Santa Maria. Vou limpar, vou subir. E aí o que acontece? O campo magnético pode ser produzido pelo movimento de cargas elétricas ou, como ocorre nas ondas eletromagnéticas, pela variação do fluxo de campo elétrico local. Qual das figuras a seguir está representado corretamente o campo magnético? Bom, aqui é só fazer, é puro 3D. Né? Olha a letra A. Na letra A o fio está aqui o fio. A corrente está indo para a direita. Se a corrente está indo para a direita, como é que faz o campo? O campo faz assim, ó. Quer dizer, na parte de cima do fio, aqui, ó, imagina que aqui está o plano. Na parte de cima do fio, o campo vai sair fora do plano. E o que está mostrando aqui? Ó? Que na parte de cima, aqui, ó, o campo está entrando no plano. Tá vendo? Isso aqui ó, seria um campo entrando na parte de cima. E pela regra da mão direita, o campo tinha que estar saindo na parte de cima. Então a letra A está fora. Aí começa a confusão com a letra B. Olha o que acontece na letra B. Uma carga positiva está andando para a direita. O que tu tem que imaginar aqui? Cargas em movimento produzem campos magnéticos. Uma carga positiva andando para a direita é a mesma coisa que uma corrente elétrica, né, pessoal? Não te esquece disso. A carga positiva é o sentido da corrente elétrica. Então, na realidade, a letra A e a letra B são a mesma coisa. Se tu tem um fio na letra A com a corrente andando para a direita, o que é a corrente? É o sentido do movimento das cargas positivas. O que tu tinha que imaginar nessa letra B? Ou tu poderia imaginar se tu quisesse. Tu tem um fio e a corrente está indo para a direita, porque a corrente é o movimento das cargas positivas. E aí o que acontece? O fio está aqui, a corrente está indo para a direita, e em cima do fio o campo está como? O campo está saindo. Então aqui em cima desse fio, ó, o vetor campo magnético vai ser um vetor saindo da folha, né? Bota a mão ali, ó, vai estar saindo. Então a letra B está correta. A letra C nada a ver, tu tá vendo ali, né? O campo paralelo ao fio. O campo nunca é paralelo ao fio, o campo é circular ao redor do fio. Então tá fora. Na letra D, o que vai acontecer? Na letra D vai acontecer o seguinte, ó, só para vocês entenderem. A carga é negativa. Então o que tu tem que imaginar? A carga negativa está andando para a direita. Então vamos lá de novo, olha só, como é complexo. Tu tem um fio. Eu vou pintar aqui de azul. Se a carga negativa, que é o elétron, está andando para a direita com uma velocidade, significa que a corrente, que é o que nos interessa, está indo para a esquerda. E aí, se tu tem um fio e a corrente está indo para a esquerda, no plano aqui na parte de cima do fio, como é que vai estar o campo? O campo vai estar entrando no plano. Então aqui na parte de cima o campo deveria ser um X. E aqui está mostrando que é uma bolinha, está fora. E a letra E é um fio condutor, aqui o desenho ficou meio fora, mas enfim, a corrente está entrando, é o que acontece. O fio, né, é perpendicular, a corrente está entrando. Quando a corrente entra, o campo gira no sentido horário. Né? Ó, a corrente está entrando, o campo gira no sentido horário. Então, na letra E aqui, ó, o campo magnético não podia ser para cima, o campo magnético tinha que ser para baixo, porque essa linha gira no sentido horário. Então a letra E está fora. Uma bela revisão de campo, espero que tenha dado para entender aí no vídeo, tá?